Olá, a questão é a seguinte: é cabível recurso contra a decisão que arquiva o inquérito policial? Em regra, não. Em regra, a decisão que arquiva o inquérito policial, ela é irrecorrível, mas temos algumas exceções. A primeira exceção aqui, crime contra a economia popular e contra a saúde pública, exceto da lei de droga. A lei de droga não vai ter recurso. Então, primeira exceção, crime contra a economia popular e contra a saúde pública, exceto os da lei de droga. É cabível aqui o recurso de ofício. Então, o juiz, quando ele determina o arquivamento requerido pelo Ministério Público, o Ministério Público requer o arquivamento, o juiz acata o pedido, mas o juiz tem que recorrer de ofício. Esse recurso de ofício, na verdade, não é bem recurso, né? É o duplo grau obrigatório, né? O juiz remete para o tribunal a sua decisão que acolheu o pedido de arquivamento do Ministério Público, o juiz remete para o tribunal, ok? É o artigo 7º da Lei 1521 de 51. A segunda situação, as contravenções de jogo do bicho e corrida de cavalo fora do hipódromo. Essas duas contravenções, é cabível aí o recurso em sentido estrito, né? A decisão que determinou o arquivamento, a pedido do Ministério Público, é cabível aqui o recurso em sentido estrito. É o artigo 6º, parágrafo único da Lei 1508 de 1951. Bom, tem mais hipóteses ainda, mas eu vou explicar essas duas situações, né? Então, crime contra a economia popular e saúde pública e essas duas contravenções, jogo do bicho e a corrida de cavalo fora do hipódromo. Se o tribunal dá provimento ao recurso, dizendo, olha, não é caso de arquivamento, e aí? O que acontece se o tribunal dá provimento ao recurso? Ao dar provimento ao recurso, o tribunal não vai poder mandar o promotor de justiça oferecer denúncia. Ele não vai poder mandar o promotor de justiça oferecer denúncia, porque a legitimidade para formar a opinio delicti é do Ministério Público. Artigo 129, inciso 1 da Constituição. Então, a titularidade da ação penal é do Ministério Público. O Ministério Público tem que formar a opinio delicti. Então, se o tribunal dá provimento ao recurso, ele não vai poder dar uma ordem para o promotor oferecer denúncia, que violaria a titularidade da ação penal. O que ele faz, então, o tribunal? Quando ele dá provimento ao recurso, ele comunica ao Procurador-Geral de Justiça. Daí é o Procurador-Geral de Justiça que vai decidir se é caso de oferecer denúncia, e no caso ele designa, ele mesmo oferece, ele designa um outro promotor para oferecer, né? Se é o caso de oferecer denúncia ou então se é caso de arquivamento, ok? Bom, mais uma situação de recurso aí, de arquivamento, quando o juiz arquiva o inquérito de ofício. Quer dizer, ninguém pediu, o juiz determinou o arquivamento de ofício. Daí é cabível correição parcial. Ok? Uma outra situação é quando o arquivamento se dá pelo fundamento de alguma causa de extinção da punibilidade. Tá? Arquivamento em razão de extinção da punibilidade, por exemplo, prescrição, daí é cabível recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Tem mais uma situação ainda de recurso, mas aqui já seria um recurso administrativo. São aqueles casos de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, então no âmbito estadual. Caso de atribuição originária de Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, um deputado estadual, né? Se o Procurador-Geral de Justiça, se ele arquivar, é cabível um recurso administrativo ao Colégio de Procuradores. Tá? É cabível um pedido de revisão, que a lei fala, né? É cabível um pedido de revisão nos casos de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça. Se for determinado o arquivamento, é cabível um pedido de revisão ao Colégio de Procuradores. Quem que vai poder formular esse pedido de revisão? O legítimo interessado, né? A vítima. Seu representante legal, pode fazer um pedido de revisão ao Colégio de Procuradores. É o que diz o artigo 12, inciso 11 da Lei 8.625 de 93. Ok? Só para lembrar, observação, o arquivamento é um ato complexo.
Ato complexo é o que exige a manifestação de dois órgãos distintos. O arquivamento ele exige um requerimento do Ministério Público, não pode ser do delegado, tem que ser do Ministério Público, e uma decisão do juiz, que o código chama de despacho, né? Mas na verdade é decisão. Então, por isso que é um ato complexo, que depende, o arquivamento depende de um requerimento do Ministério Público e de uma decisão do juiz. O Ministério Público, ele não pode determinar o arquivamento do inquérito. Ele não pode arquivar o inquérito ali no Ministério Público, né? Ele tem que requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial. Temos exceção? Nos casos de atribuição originária dos procuradores gerais de justiça ou da República. Nos casos de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, ou atribuição originária de Procurador-Geral da República, ou do Subprocurador-Geral da República, o Sub é o que atua no STJ. Nos casos de atribuição originária, tem julgados do STF admitindo que o arquivamento se dê no próprio Ministério Público. Não precisaria nem requerer ao Judiciário, poderia se dar o arquivamento no próprio Ministério Público. É um pouco polêmico isso, mas tem julgados do STF, inclusive, dizendo que é possível sim arquivar no próprio Ministério Público, que nem precisaria requerer ao Judiciário, porque o Judiciário não pode nem indeferir, né? Não tem nem para quem mandar oferecer denúncia se indeferir, então não teria como indeferir isso. Então, nos casos de atribuição originária do Procurador-Geral, é possível arquivar no próprio Ministério Público. Salvo se for arquivamento por fato atípico ou extinção da punibilidade. Daí tem que ser homologado. Daí tem que ser requerido em juízo. Tá? Então já tem decisão do STF também. Por exemplo, quer arquivar, o Procurador-Geral da República quer requerer o arquivamento de um inquérito aí contra um deputado por fato atípico ou extinção da punibilidade, daí ele vai ter que requerer ao STF. Tá? É isso. Tá dada a dica aí sobre arquivamento. Você que está estudando para concurso, saiba de uma coisa, você tem condição, você pode ser aprovado. Você pode ser aprovado aí no Ministério Público, magistratura, defensoria, em qualquer concurso que você imaginar. Desde que você realmente estude e se preocupe com os detalhes. Não caia na ilusão de estudo superficial. Ah, vou dar uma geral. Esse negócio de dar geral, você vai ficar a vida inteira, 30 anos dando uma geral e não vai passar em concurso nenhum. Quer passar em concurso? Uma dica. Se preocupe com os mínimos detalhes. Você tem que ser detalhista para passar em concurso. Porque são os detalhes que vão fazer a diferença. Aquele que tem um geralzão, aquele lá não passa. Esse vai ser difícil ser aprovado no concurso. Tem que se preocupar com os detalhes, tem que ser minucioso. O estudo tem que ser completo. Essa é a preocupação aqui do curso FMB. Fazer um estudo, aulas extremamente completas, apostilas extremamente completas, com todos os detalhes. Procuramos aqui uma linguagem clara, objetiva, mas um conteúdo profundo. Esse é o segredo. Linguagem clara porque você assiste, você já entende, você lê, você já compreende, mas o conteúdo é profundo. E cuidado com a linguagem, porque às vezes a linguagem é prolixa e o conteúdo é pequeno. Tá cheio de livro aí que escreve bonito, mas não tem conteúdo nenhum. Então você tem que ter também o discernimento para separar o joio do trigo, para saber realmente o material que realmente tem qualidade. Temos aqui excelentes cursos aqui, magistratura, MP, temos cursos de pós-graduação, defensoria pública, temos aqui um excelente curso preparatório para exame de OAB também. Não desanime, não desanime. Procure manter acesa esta vontade de ser aprovado em concurso. Estude com afinco que você vai conseguir. É isso. Um forte abraço, bons estudos.